Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Vem Dividendos. Eu sou Rodrigo Colombo e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a situação do GGRC. Se você está chegando agora no canal, eu peço para você que você se inscreva aqui para a gente estar crescendo, para a família estar aumentando, né? Para que você possa receber os conteúdos que a gente está postando por aqui. Então clica no botãozinho vermelho e se inscreve por aí, beleza? Algum tempo atrás eu já falei sobre o case GGRC, muita gente não gostou do que eu falei e eu voltei hoje aqui para comentar um pouco mais sobre as situações que andam acontecendo, para relembrar um pouco daquilo que eu falei lá atrás, trazer um pouco a memória de vocês, o que aconteceu com o GGRC, o que vem acontecendo e por que que isso, nessa situação, é comum, tá? Então eu quero trazer para vocês alguns detalhes, alguns pontos. Então, por favor, se você é cotista do GGRC, se você pensa em entrar no GGRC, se você está pensando em sair do GGRC, segura, assista esse vídeo até o final. É um vídeo onde eu vou explicar os fatos relevantes, vou pegar relatórios de acompanhamento dos imóveis para vocês terem noçãozinha um pouco do que eu tenho para falar sobre essa situação, já que muita gente me perguntou. Esse aqui é o relatório de março de 2020, tá? Eu sei que muita gente não está conseguindo pegar os relatórios de GGRC, em sites como o Clube FI ele não está aparecendo. Se você não está conseguindo, vá até o site do GGRC que lá está sendo postado. Eu não sei qual motivo não está fazendo o GGRC postar na B3, ok? Mas lá no site está lá aparecendo. O último relatório trouxe muita informação, como todos os relatórios estão trazendo informações sobre coronavírus, enfim, eu não quero entrar nessa situação, não vou fazer análise do fundo, eu quero parar aqui, ok? Durante o mês aí de abril, março, toda essa situação, o GGRC enviou dois fatos relevantes. Esse primeiro fato relevante falou então no mês de abril sobre a inadimplência da AETRA, Sistemas Automotivos, né? Ela tinha então, ela tem, né, uma locação do fundo GGRC, ela tem um imóvel, né, no fundo GGRC que é locado para ela e ela ficou inadimplente no mês. Esse foi o primeiro fato, depois veio esse aqui também da Cepalgo Embalagens, que também tem um imóvel ali dentro do fundo GGRC, ok? E aí eu vim para cá, distribuição de resultado por locatário, isso de março e dos últimos 12 meses. Esse aqui do mês, a gente consegue ver que a AETRA é, né, um dos maiores imóveis que tem, um dos imóveis que mais trazem resultado para o fundo, 11 centavos, depois da Covolan, que também é de 11 centavos. Então a AETRA 11 centavos e a Cepalgo 3 centavos aqui, ó. Então, nós já temos aí 14 centavos a menos, né, inadimplente de empresas devido a coronavírus, devido a situações, devido a tudo que vem acontecendo no mercado. Então, se a gente já for diluir, né, dos 76 que ele vem pagando aí de média, diluir esses 14 centavos, a gente já vai ter uma boa queda, ok? No último vídeo que eu fiz sobre o GGRC, eu falei especialmente sobre isso. O GGRC mudou a estratégia dele. Ele era focado em logístico, em alguns industriais, ele passou a ser focado em industrial com alguns logísticos. Um problema do fundo dos imóveis industriais é exatamente o que está acontecendo agora. O imóvel industrial ele acaba sendo um pouco mais frágil que o imóvel logístico. Isso historicamente a gente consegue ver. Principalmente se a gente descer aqui para baixo, a gente já consegue ter uma noção disso. Olha o valor, por exemplo, dos imóveis, né, do aluguel dos imóveis industriais, né? A gente tem imóveis aqui, por exemplo, ó, o da AETRA com 22 mil metros quadrados, um valor de aluguel de 727 mil. Se a gente desce um pouquinho mais para baixo aqui, a Todimo, em logístico, por exemplo, com 23 mil paga 290 mil reais. Pô, Rodrigo, mas você está olhando em regiões diferentes. Sim, isso aqui é só um exemplo para vocês verem a diferença que é, né? A diferença que é, mas tem região, aqui é Mato Grosso, lá em cima é São Paulo, tem tudo isso. Só que isso é um ponto que você precisa analisar. Um galpão industrial ele é muito dependente, ou seja, a empresa depende muito dele, né? É um galpão de produção, é um galpão que se alguma coisa der errado, a empresa para por inteiro ali. Um galpão logístico já não é tanto assim. O galpão logístico é um estoque. As empresas colocam o produto lá. A empresa pode parar, mas ele pode continuar rodando, porque ele tem estoque ali, tá? E foi isso que eu falei no outro vídeo. Galpões logísticos têm uma força um pouco maior em situações de crise. Em situações difíceis, ele pode passar um pouco melhor. Esse é um ponto, tá? Esse é um ponto que eu preciso trazer para vocês, eu preciso mostrar aqui para vocês.
E aí a gente pega aqui, por exemplo, nos relatórios, o GGRC ele entrega relatórios individuais para cada um dos imóveis, né? Ele faz meio que um acompanhamento. Então eu tenho aqui da Cepalgo, tá? Aparecida de Goiânia, em Goiás, né? E aqui mostra informações, aonde que é, características do imóvel, mostra várias informações. Se você quiser, você pode pegar esses dados aqui dentro do próprio site do GGRC. Eu quero vir aqui embaixo, aonde mostra as imagens. Esse aqui é o empreendimento, esse aqui é o ativo, né, do GGRC, a fachada bem bonita, recepção administrativa, né, aqui mostra as docas, portaria dos caminhões, o galpão, a matéria-prima, onde fica estocado, mas a gente já consegue ver que lá atrás, ó, talvez, eu não sei se você está conseguindo ver com toda clareza, você vai ver que é uma parte industrial. Aqui tem circulação, tem balança, coisas muito específicas para um tipo de negócio. E esse, para mim, é um dos problemas dos imóveis industriais. Estoque é só um estoque, né? Agora, a indústria, onde necessita de produção, se complica um pouco mais. Isso aqui é o estoque de produto acabado, ó, é simplesmente pallets empilhados e prontos. Agora olha a produção. Canos, saídas de ar, entrada de mantimento, máquinas pesadas, né? Uma estrutura feita para manter essas máquinas. Galpão industrial, olha só a produção, olha o tanto de maquinário dentro de um galpão. É extremamente diferente. São tipos diferentes de estrutura, ok? Depois nós temos aqui a Etra, tá? A Etra também é um galpão industrial, todas elas estão aqui, ó, Cepalgo e a Etra, ok? Vamos também para a mesma linha. Ele mostra aqui, é um galpão, tem um baita de um terreno lá atrás, né? E ele mostra aqui nas imagens aqui atrás, ó, o que eles produzem, o que a indústria em si produz, uma indústria pesada, e aí a gente consegue vir aqui nas imagens, também nas imagens, e a gente consegue ver por dentro, né? A fachada, as entradas, o prédio administrativo, refeitório, cozinha, a parte mais tranquila do negócio, né? Banheiros, vestiários e a parte de produção. Olha só todo o emaranhado de estrutura necessário para manter o galpão da Etra funcionando, para manter a estrutura da Etra funcionando. Afinal, ela produz materiais necessários, né, materiais de linha automotiva, só que um galpão industrial ele tem as suas fraquezas, assim como o logístico também. Só que esse caso em específico, o galpão industrial tem as suas fraquezas, tá? Agora, uma coisa que eu quero falar com vocês, uma situação, muita gente tem comentado, veio me perguntar, pô, Rodrigo, será que para essa situação existe seguro, né? As garantias, os seguros, será que vão rolar? Gente, eu infelizmente acredito que não. Tem muita seguradora já brigando com empresas porque a seguradora não cobre uma pandemia, a seguradora não cobre o coronavírus. E aí a gente entra em outra situação. Talvez a seguradora não cobre aluguéis no caso de um coronavírus, no caso de uma pandemia, né? Porque isso não está em contrato. E é uma saída para elas, porque senão elas vão acabar soltando muito dinheiro, vão acabar tendo que pagar muita gente simplesmente sem isso existir em contrato. Então, vai virar um cabo de guerra, vai ter empresas puxando de todos os lados. O que eu queria dizer para você? Se você é cotista do GGRC, se você gosta do fundo, não tem motivos para você sair correndo, os contratos são atípicos, os contratos provavelmente vão continuar, a gestora provavelmente vai em busca, né, das empresas, vai conversar, vai tentar negociar, porque, gente, se a gente entrar realmente numa crise, essa situação vai ser comum, né? Não vai ser comum, tipo, todos os fundos vão ter, mas vai acontecer com um ou com outro, vai haver inadimplência, vai ter empresas que vão ter problemas financeiros, isso acontece. E aí não adianta, né? Ah, Rodrigo, mas é contrato atípico para 10 anos, eles são obrigados. Cara, se eles não tiverem dinheiro, eles não vão pagar. Então você tem que ter noção, nesse momento você precisa ter noção que você está investindo em imóveis e não em contratos. Se acontecer da Etra, da Cepalgo, não conseguir pagar, simplesmente você tem que confiar na sua gestora, acreditar na gestora, deixar ela fazer o seu trabalho para que ela, quem sabe, coloque outras empresas, para que ela, quem sabe, rompa esse contrato ou, quem sabe, faça ali uma negociação para que essas empresas possam pagar parcelado, possam pagar até se voltarem, né? Até o mercado voltar, até a economia voltar. Então, tá? Eu espero ter conseguido passar aí uma situação para você. Eu sei que eu não tenho muito o que falar, houve essas duas inadimplências. Eu sou cotista do GGRC, não compro há muito tempo, desde a mudança, né, que o fundo passou a ser mais industrial, eu percebi uma fraqueza, falei isso em vídeo, sabendo que era uma fraqueza maior, sabendo que as regiões
poderiam ser mais afetadas em situações como essa, né? Algumas empresas bem fora do eixo, algumas empresas em cidades que a gente realmente não conhece, e chega nesse período, chega nesse momento de crise, de uma situação mais adversa da economia, acaba ficando mais difícil para os dois lados, né? Tanto para a gestora conseguir locar, como para a empresa conseguir se manter, e aí acaba que os preços caem, tudo cai. Então, quando você for investir, entenda que você está investindo em imóvel, entenda que você não está investindo em contrato. Se você vai se ficar sempre pensando em contrato, né, você nunca vai entrar em fundos com contratos típicos, por exemplo, não são tão comuns hoje, mas existem muitos ótimos fundos com contratos típicos. Então, nesse caso, né, inadimplência, deixe que a gestora faça o trabalho dela, confie na sua gestora, é por isso que nesse momento, é por isso que eu sempre falo, né, confie na gestora, você precisa ter confiança na gestora, então deixa que nesse momento agora a gestora vai fazer o seu trabalho. E eu já quero deixar um recado aqui no final do vídeo, para você o seguinte: começou a rodar na internet aí algumas pessoas indo lá no Facebook da AETRA cobrar, né, a inadimplência, dizer, pô, vamos pagar a conta, tal. Não faz isso, gente. Isso não ajuda o mercado como um todo. Isso não ajuda o geral. Isso não ajuda os fundos imobiliários. Não vai lá cobrar. Deixa que a sua gestora faça isso. Você só colocou dinheiro, a empresa nem te conhece, a empresa nem sabe quem você é. Não faz isso porque isso não ajuda ninguém. Isso não vai fazer a empresa pagar, isso só vai fazer a empresa ficar com vergonha, e é uma situação que está todo mundo se complicando, porque todas as empresas, muitas empresas estão passando por dificuldades, estão tendo que se virar. Então, dá uma segurada, tenha um pouco de paciência. Se você tá muito nervoso com essas situações, não era para você estar em renda variável, ou talvez você precise aumentar um pouco a mão em renda fixa. Fique calmo, deixe os negócios acontecerem, deixe o mercado acontecer. Tem muita gente fora do mercado de fundo imobiliário que vai lá e compra imóveis na planta, fica pagando 3, 4 anos para só depois tentar alocar, para ficar 1, 2 anos sem locação. Você está investindo em imóvel, você está investindo para longo prazo. Se você está aqui especulando, você errou, porque não é renda fixa. Dificilmente, principalmente fundo imobiliário, você vai conseguir especular numa situação. Se acontece uma crise, se acontece qualquer coisa como está acontecendo agora, você simplesmente perde a mão e não tem o que fazer. Então, tenha um pouquinho de paciência, eu acredito que tudo vai dar certo, acredito aí que a Supernova, né? Eu acredito que a gestora de GRC vai conseguir se dar bem, acredito que a gestora de GRC vai conseguir sair desse buraco. Vamos ver, é nesses momentos que uma gestora se prova, é nesses momentos que uma gestora se prova e se mostra, né, que está preocupada e que consegue executar bem o trabalho. No mercado em alta é muito fácil, é agora que as gestoras vão mostrar serviço, então vamos torcer que a gestora de GRC consiga fazer isso, beleza? Se você é cotista de GRC, se você não é, se você está pensando em entrar, se está pensando em sair, eu peço que você comenta aqui embaixo, deixa aí para mim o que você achou, o que você tem achado, né? O que você pensa sobre essa situação. Deixa nos comentários que eu quero ouvir sua opinião sobre isso, né? Se você não se inscreveu ainda no canal, por favor, se inscreva para a gente estar crescendo, para você me ajudar, para ajudar todo mundo que trabalha por aqui. Então, se inscreva, por favor, e deixa o seu like, porque quando você deixa um like no vídeo aqui, o YouTube envia esse vídeo para mais e mais pessoas e acaba ajudando a gente indiretamente, fechou? Então é isso, eu vou ficando por aqui. A gente se vê nos próximos vídeos. Um abração e até mais.